Este é o canal Mão de Vaca. Aqui eu abordo os assuntos mais importantes do mundo da luta. Aqui eu não tenho filtro. Vale chave de calcanhar de kimono. Aqui vale crossface estrangulando no nariz. Estrangulamento de mata-leão na linha do queixo. Porque da testa pra baixo é pescoço, meu irmão. E ontem rolou a grande luta, a luta tão esperada entre Robert Whittaker e Dricus Du Plessis no UFC 290. E se você tivesse me falado na semana passada que o Du Plessis ia nocautear o Robert Whittaker no segundo round, eu não teria acreditado, meu irmão. Ninguém teria acreditado, pra falar a verdade. Vou te falar a real, eu tava torcendo pro Du Plessis ganhar, que eu queria ver uma movimentação nessa categoria, sangue novo. O Du Plessis parece que tem aí uma rivalidade com o Adesanya, uma rivalidade boba pra ver quem é mais africano que o outro. Então eu estava torcendo pelo Du Plessis, né, pra poder ver essa rincha se desenrolar aí dentro do octagon, né, ver os dois saindo na mão. Não estava muito motivado a uma terceira luta entre Robert e Adesanya. Acho que ninguém tava, né, exceto os fãs hardcore do Robert, os australianos no caso, né? Ninguém tava muito emocionado, mas tava todo mundo apostando no Robert, né? As pessoas dizem que estilo vence luta, e realmente o Robert Whittaker tinha um estilo para bater no Du Plessis, né? Eu assisti a luta pensando, o Robert vai ganhar, só que eu quero que o Du Plessis ganhe, né? E a luta começou de uma forma que tudo indicava que a vitória do Robert iria se profetizar ali, né? Porque o Robert começou muito bem, sem medo, imprimindo o ritmo dele, conseguiu uma queda, né? Foi metade do primeiro round ali, só deu Robert. O Du Plessis ali meio sem se encontrar na luta, parecia até que os dois não estavam no mesmo nível, parecia que era um mismatch, né? Um casamento equivocado de luta ali. Parecia que o Du Plessis não tinha que estar lutando com um cara do nível do Robert, isso nos primeiros minutos, né? Mas passado alguns minutos eu comecei a notar, eu comecei a me ligar na linguagem corporal do Du Plessis e na energia que ele teve ali dentro, né? Você via que ele tava tomando um atraso, dá pra perceber que mesmo ele tomando um atraso no começo do round, ele não estava se intimidando, ele continuava andando pra frente, ele continuava tentando imprimir o ritmo dele, se achar, até que ele achou. Já no comecinho da luta, no meio do primeiro round, ele consegue um clinch ali de Muay Thai e consegue dar um rodo, uma queda no Robert, já cai passado. E o Robert não consegue voltar de pé, né? O que foi muito curioso, já que o Robert já lutou com vários wrestlers bons, né, com o Yoel Romero, já foi quedado pelo Yoel, conseguiu levantar, já foi quedado por outros lutadores e conseguiu levantar, mas quando o Du Plessis caiu por cima dele, a luta foi definida ali, na minha opinião. Quando ele caiu por cima do Robert, a forma como o Robert aceitou o jogo do Du Plessis definiu a luta. O Du Plessis ganhou a luta ali, naquele primeiro contato no chão. Porque a primeira coisa que você percebe é o tamanho do Du Plessis em cima do Robert. O cara é um tanque de guerra, irmão. O cara é forte e grande. E deu pra ver que o Robert não teve resposta ali pra tentar sair, que ele não iria conseguir sair pelo peso do cara. Entendeu? Se você luta de chão agarrada, você sabe quando você tá com um cara, você tá fazendo guarda e o cara é muito pesado, o cara consegue usar o quadril dele muito bem, você sabe que, caraca, mano, o cara ganha a luta só no momento ali que ele consegue passar ali, ganhar uma meia guarda, você já sabe que o cara vai conseguir imprimir o ritmo dele, né? E foi o que aconteceu. Du Plessis imprimiu o ritmo dele no final do primeiro round, conseguiu ali desferir boas cotoveladas já sangrando o Robert Whittaker. O round acabou assim, né? Então, quando acabou o primeiro round, foi quando eu pensei, vai dar ruim pro Robert. Voltaram no segundo tempo e aconteceu o inesperado, porque eu até então estava esperando que o Du Plessis fosse conseguir outra queda e ficar ali 5 rounds quedando o Robert, machucando ele durante 5 rounds. Eu via a luta, né? Eu via o desfecho dessa luta acontecendo dessa forma, Du Plessis moendo ele no chão. Isso depois do meio do primeiro round, porque até então eu pensava que o Robert ia dar show.
antes da luta começar. E não foi assim, né? Todo mundo já sabe que Du Plessis encaixou um jab duríssimo entre o nariz e o queixo aqui, né? Deixando o Robert tonto. E finalizou a luta ali, empurrando o Robert contra as grades, né? Soltando mão, obviamente. Deu-lhe um gancho na linha da cintura fortíssimo, cara, fortíssimo. O cara tem a mão pesada e finalizou com 2 cruzados ali, uma sequência de cruzado na cabeça, 2 ou 3 cruzados, né? Forçando ali o juiz a interromper a luta, né? E o Du Plessis chocou o estádio, irmão. Chocou todo mundo. O Adesanya, você tinha que ter visto a cara do Adesanya, que ele estava lá presente. Ele não conseguia acreditar no que ele estava vendo, porque ninguém acreditava que o Du Plessis iria vencer o Robert. E se ele vencesse o Robert, seria supostamente na decisão, uma luta chata ali, escaldando, grudando, clinchando o Robert contra a grade. Ninguém esperava que ele entraria ali, que ia fazer o que ele fez no primeiro round, machucar o Robert e nocauteá-lo no começo do segundo round. Ninguém, absolutamente ninguém. Então o cara fez realmente o inesperado. E o Adesanya já tinha falado em entrevista que ele não acreditava que o Du Plessis ia passar pelo Robert, que ele queria lutar com o Du Plessis, que ele preferia a vitória do Du Plessis, só que ele não conseguia visualizar o Du Plessis passando do Robert. Então o Adesanya, que é um cara que eu acho que nós podemos dizer que é um cara que não gosta de dividir estrela com ninguém, né? É um cara que gosta de ser o bambambam da parada, né? Com certeza ali ele estava esperando uma vitória do Robert. Então se o Robert ganha, então quem ganhou foi um cara que ele já bateu 2 vezes, então não fede nem cheira, entendeu? Ou uma vitória do Du Plessis ali, apertada, feia, entendeu? Que no final das contas ele ia debochar do Du Plessis, entendeu? No final das contas ele ia estar debochando da performance do Du Plessis, ou pela derrota ou por uma vitória feia, mas ele não estava esperando que o Du Plessis ia dar esse show, finalizar o Robert. Ele ficou com uma cara realmente petrificado, entendeu? Subiu no ringue, no octagon, para fazer um face-off ali com o Du Plessis. É aí onde entra a rivalidade para ver quem é mais africano que o outro, né? Porque o Adesanya subiu no octagon, falou umas palavras feias, nega, tu é negão mesmo, então a gente vai ver. Por quê? Por que ele falou isso no octagon, se você não sabe? O Du Plessis, ele é da África do Sul, nasceu e cresceu lá. Ele é o único lutador do continente africano que reside na África e compete no UFC, né? Porque os demais todos saíram da África, incluso o Francis Ngannou. O Francis, quando começou a lutar, ele já morava na França, né? Ele nunca lutou vivendo em Camerun, né? Na África. Então ele deu uma entrevista e soltou uma pérola falando que ele era o único africano de verdade lutando, representando a África, né? Aquilo machucou o ego do Adesanya, que é nigeriano, nasceu na Nigéria, mas migrou à Nova Zelândia quando tinha apenas 6 anos de idade. Uma bobagem, porque realmente, na ponta do lápis aqui, irmão, não tem nenhum e nem outro. Porque o Adesanya nasceu na África, é negro, tem sangue de africano? Sim. Sangue de nativo africano? Sim. Mas ele foi criado na cultura ocidental da Nova Zelândia. Ele tem uma cultura de ocidente, né? Entendeu? Ou seja, uma cultura branca, né? Ele fala como branco, ele se veste, a cultura dele, né? Se veste as roupas que é da moda ocidental, né? Dirige carros ocidentais, mora numa casa ocidental, né? Tem vizinhos brancos lá na Nova Zelândia. E o Du Plessis mora na África, mas se você conhece um pouquinho de África do Sul, você sabe que a África sempre foi um país cheio de segregação. Então você tem o lado branco, os brancos são racistas pra caramba contra os negros, né? Os brancos da África do Sul não têm uma cultura africana como um africano que vem do Congo ou do Camerun, como Francis Ngannou, entendeu? Então o Du Plessis, ele é parte do povoado branco que migrou para a África, mas manteve a tradição de ocidente, né? Ocidental, porque a África do Sul é o país mais ocidental da África por uma razão, porque lá tem muito branco, entendeu? É óbvio, entendeu? Então ele é um africano em um país
Então ele é uma pessoa branca em um país africano com cultura ocidental. E o outro é um cara que nasceu na África, só que passou a vida inteira em um país ocidental. Entendeu? Então é uma briga ridícula. O Adesanya subiu dentro do octagon, começou a chamar, tu é negão mesmo? Então vamos ver se tu é negão mesmo, tu é niga mesmo e tal. Porra, baixa classe, entendeu, cara? Não deveria fazer isso, né? Resolve dentro do octagon não, entendeu? Foi meio esquisita essa interação entre os dois. Mas enfim, temos uma nova luta no peso médio. Finalmente o peso médio respira ar fresco, né? Porque o único algoz do Adesanya subiu de categoria, que é o nosso Alex Pereira, entendeu? Então o Adesanya ficou sem oponente, né? Já lutou com quase todos ali do top 5. Praticamente parecia inevitável, né, ele ter que repetir luta, ou contra o Bob Knuckles, ou contra o Cannonier, que acabou de ganhar do Marvin Vettori, entendeu? O único cara ali diferente que ele tinha pra poder lutar é o Sean Strickland, entendeu? E o Duplessis veio e deu esse presente pra nós, né? Os deuses do MMA decidiu que essa luta tinha que acontecer, irá acontecer, e vai ser uma luta dura, meu irmão, pro negão, vai ser uma luta dura, entendeu? Eu não tava comprando o barulho do Duplessis até a luta de ontem. Eu achava ele meio esquisitão, o jeito dele lutar não convencia. Duro, mas um estilo que não fede nem cheira, não é um cara que tem um striking maravilhoso, né, um boxe fenomenal, um kickboxing fenomenal, um jiu-jitsu fenomenal. É um cara que faz tudo muito bem, mas medianamente, parecido com o Marvin Vettori, né? Mas ontem ele surpreendeu, batendo em um dos caras mais sinistros que essa categoria já teve, que é o Robert Whittaker. Tirei meu chapéu pra ele ali e estou muito emocionado pra ver essa luta entre Duplessis e Adesanya. Vai ser um lutão, não tem data marcada ainda, mas vai acontecer, quem sabe aí no final do ano, ou daqui 3 ou 4 meses. Quem que você acha que ganharia essa luta? Israel Adesanya ou Duplessis? Deixe seu comentário. Deixa o seu like, entendeu? Amassa o botão do like, amassa o botão de se inscrever no canal e não se esquece de enforcar o sininho, que é pra você ficar por dentro do próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Os